Existe um nome que ecoa pelos milênios, um nome que atravessa as guerras celestiais, as visões dos profetas e até os portais do Apocalipse. Miguel, o arcanjo da espada flamejante. Mas quem é ele, realmente? A maioria o conhece como o guerreiro celeste, o defensor dos filhos da luz. Mas e se eu te dissesse que há um lado oculto de Miguel que quase ninguém ousa explorar? Um lado que fala de julgamento, de portais invisíveis entre mundos e de decisões espirituais que você pode estar tomando sem perceber. Talvez você acredite que Miguel só aparece em momentos épicos, na queda de Lúcifer, na luta final do Apocalipse, mas a verdade é que Miguel pode estar presente agora mesmo, ao seu lado, na sua batalha interior, naquela voz que tenta te alertar antes que algo muito sério aconteça. Porque Miguel não é só um guerreiro, ele é o guardião das passagens espirituais, o pesador de almas, o arauto silencioso da justiça divina, e há 5 revelações espirituais sobre ele que foram escondidas por séculos. Revelações que revelam um lado poderoso, assustador e libertador. Neste vídeo, vamos mergulhar em profecias bíblicas pouco comentadas, conexões espirituais entre Miguel e o juízo final, o papel oculto dele na sua vida. Sim, na sua vida. E o que pode acontecer quando você ignora esse chamado invisível? Se você sente que há algo maior te observando, se você está em uma batalha que ninguém entende, talvez o arcanjo Miguel já esteja tentando se revelar a você. A pergunta é: você vai atender ao chamado ou continuar cego diante da guerra espiritual que já começou? 1. Miguel não é apenas um guerreiro. Ele é o pesador de almas. Pouca gente percebe, mas Miguel não aparece apenas empunhando uma espada. Em muitas tradições, ele também aparece com uma balança nas mãos. Em Apocalipse 12, ele luta contra o dragão. Mas em Daniel 12, Miguel aparece ligado à ressurreição dos mortos e ao juízo final. A balança simboliza julgamento. Não é apenas para pesar ações externas, mas as intenções do coração. Miguel não apenas expulsa demônios. Ele também observa os dilemas morais invisíveis da alma humana. Você já sentiu que estava sendo testado, em silêncio? Que alguém está observando suas decisões mais íntimas, mesmo quando ninguém mais vê? Talvez seja o arcanjo Miguel, com a balança invisível. 2. Seu nome é uma pergunta espiritual, e não uma afirmação. Micael, em hebraico, significa: quem é como Deus? Não é uma afirmação de grandeza. É uma pergunta provocadora, que foi lançada como desafio contra o orgulho de Lúcifer. Quando Lúcifer quis se igualar ao Altíssimo, foi Miguel quem se levantou, com uma pergunta, não com um grito. Isso nos ensina algo profundo. A verdadeira força espiritual não se impõe com ego, mas confronta com humildade e verdade. Talvez a sua guerra interior hoje não seja contra um inimigo externo, mas contra o orgulho, a vaidade, a dúvida. E o que Miguel te pergunta agora é: quem é como Deus? Você ainda lembra quem é o centro da sua vida? 3. Miguel aparece nos momentos mais sombrios da história espiritual. Ele não surge em festas ou celebrações. Miguel surge quando o mal se torna ousado demais. Ele aparece no Apocalipse, quando o dragão tenta devorar a mulher. Ele aparece em Daniel, quando Israel está em aflição extrema. Ele aparece nos escritos de Enoque, quando os anjos caídos corrompem a humanidade. Miguel é o último recurso de Deus quando o caos parece vencer. Se você sente que está em uma fase escura, se tudo ao seu redor parece fora de controle, talvez seja o momento em que Miguel se manifesta. 4. Os antigos viam Miguel como o guardião da passagem entre mundos. Segundo escritos apócrifos e visões místicas, Miguel não guarda apenas o céu. Ele vigia os portais entre o visível e o invisível. Guardião das almas na hora da morte. Protetor contra os demônios que rondam entre planos. Vigia dos que estão prestes a cruzar o grande véu. Por isso, muitas orações a Miguel eram feitas na hora da morte.
não apenas para proteção, mas para garantir o caminho da alma até a luz. Você já sentiu que está à beira de algo grande? Que há um limiar invisível diante de você? Talvez seja um chamado de Miguel para atravessar o véu. 5. Miguel é um espelho da sua própria batalha espiritual. Miguel não é só um ser externo. Ele representa a parte de você que ainda luta pela verdade, mesmo em silêncio. Toda vez que você resiste a uma tentação, toda vez que você defende alguém injustiçado, toda vez que você ora, mesmo sem forças, Miguel se manifesta através de você. Ele é o eco da sua força espiritual interior. E quanto mais você escuta essa voz, mais forte ele se torna na sua vida. E agora vem a pergunta mais importante. Se Miguel representa o guerreiro da luz, quem é o dragão que você está enfrentando? No próximo bloco, vamos mergulhar na guerra espiritual oculta em que Miguel já está lutando ao seu lado. Mesmo que você não perceba, existem batalhas que fazem barulho, que explodem, que deixam marcas visíveis, e existem batalhas silenciosas, invisíveis, espirituais. É nessa guerra que o arcanjo Miguel mais atua. Você pode não ver os inimigos, pode não escutar as espadas, mas se você sente um cansaço que não tem causa, uma tristeza que aparece do nada, uma confusão que paralisa seu espírito, talvez você já esteja dentro do campo de batalha. A guerra não é lá fora, ela é aqui dentro. A Bíblia é clara, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Miguel é o arcanjo designado para essa luta. E essa luta está acontecendo agora mesmo, dentro de você. Toda vez que você sente uma batalha entre luz e trevas em sua mente, toda vez que algo tenta te afastar da fé, da oração, da presença de Deus, toda vez que você sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê, é sinal de que alguém está lutando por sua alma. Miguel luta quando você ora, mesmo sem força. Você já tentou orar e sentiu peso, distração, sono ou dor. Isso não é apenas psicológico. Muitos santos diziam que a oração abre portais. E quando você começa, as forças das trevas tentam impedir. Mas nesse momento, se você insiste, Miguel se levanta. Ele luta para manter o canal aberto. Ele protege sua mente contra os ataques. Ele segura sua mão invisível para que você continue. Miguel, defendei-nos no combate. Essa oração simples pode mudar atmosferas espirituais inteiras. Visões místicas revelam que Miguel intervém antes da queda. Em visões de santos como Padre Pio, Santa Faustina e São João Bosco, há relatos simbólicos de um guerreiro de luz que intervém segundos antes de um desastre espiritual, antes de um suicídio, antes de uma traição, antes de uma possessão. Ele não impede o livre-arbítrio, mas envia um último aviso, uma sensação, uma presença. Muitas pessoas relatam sentir um calafrio, uma pressão no peito, ou até ouvir um nome. Miguel. Se você já viveu algo assim, se você foi salvo de algo que ninguém viu, talvez você já tenha sido protegido por ele. O inimigo que Miguel mais enfrenta é a sua dúvida. Às vezes, o maior dragão não é externo. É a dúvida que cresce dentro da alma. Será que Deus me escuta? Será que eu sou digno? Será que já é tarde demais para mim? Quando você começa a pensar assim, o campo de batalha muda. E Miguel se posiciona ao seu lado, para te lembrar. Você ainda tem uma missão. E agora eu te pergunto, quantas batalhas você já lutou, achando que estava sozinho? Porque se você olhar com os olhos da alma, talvez perceba que Miguel já esteve ali o tempo todo. Você não precisa ver asas, raios ou espadas para sentir Miguel. Você só precisa abrir a alma com sinceridade e silêncio. Porque o arcanjo Miguel não responde ao orgulho. Ele responde ao clamor verdadeiro do Espírito. 1. A oração que abre portais. São Miguel, defendei-nos no combate. Essa frase não é apenas simbólica. Ela é uma invocação milenar, usada por exorcistas, santos
e guerreiros espirituais. Reze com consciência. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa oração é uma espada espiritual, mas ela só funciona se você estiver limpo por dentro. Humilde, aberto, arrependido. 2. Horário da invocação. 3. 6 ou 21 horas. Segundo tradições espirituais, o mundo invisível se movimenta em ciclos. 3 horários são especialmente sensíveis à presença de Miguel. 3 da manhã, a hora em que os portais espirituais estão mais ativos. 6 da manhã, a hora dos guerreiros, ideal para orar por proteção. 21, hora da vigília e intercessão, quando anjos visitam os que velam. Escolha um desses horários para criar um ritual pessoal. Pode ser uma vela branca, um salmo lido em voz baixa, ou apenas o silêncio com o coração aberto. 3. Sinais espirituais de que Miguel está perto. Você pode não vê-lo, mas há pequenos sinais que o mundo espiritual deixa quando Miguel se aproxima. Um arrepio repentino durante a oração. Uma sensação de proteção sem explicação. Um sonho com luz intensa ou espadas flamejantes. Uma decisão difícil que de repente se torna clara. Uma voz interior dizendo: não vá por esse caminho. Miguel não fala com palavras. Ele age como uma força súbita de luz que desfaz as trevas ao redor. Se você viveu algo assim recentemente, talvez ele já tenha te visitado. 4. Oração com o nome espiritual de Miguel. A vibração que corta o invisível. Você sabia que o próprio nome, Micael, é usado como mantra de luz espiritual? Repetir esse nome com fé em momentos de angústia pode cortar energias negativas. Em momentos de medo, diga com o coração, Micael, Micael, Micael. Não como um ritual mágico, mas como um grito de alma, uma invocação de proteção. 5. A resposta de Miguel sempre vem, mas nem sempre como você espera. Muitas pessoas desistem da fé porque esperam milagres barulhentos. Mas Miguel é um guerreiro silencioso. Às vezes ele responde com uma paz inesperada. Outras vezes, com um afastamento repentino de pessoas tóxicas, ou com portas fechadas que pareciam oportunidades. Miguel não vem para te agradar. Ele vem para te libertar. E agora, chegamos à parte mais importante deste vídeo. No último bloco, vamos revelar o verdadeiro significado de Miguel na sua vida. E o que ele pode estar tentando te mostrar agora. É um encerramento simbólico, emocional e espiritual. Miguel não aparece por acaso. Ele não surge em tempos de calmaria. Ele desce quando o mundo está em guerra e quando a alma está em risco. Se ele tem se mostrado na sua vida, através de sinais, sonhos, orações, inquietações, não é coincidência. É um chamado. Um aviso. Um último toque antes do abismo. Acorda a alma adormecida. Talvez você tenha sentido que as coisas estão diferentes ultimamente. Mais densas. Mais confusas. Talvez você esteja percebendo que algo mudou no mundo espiritual. Porque mudou mesmo. Há uma guerra em andamento. E ela não será vencida com distração, vício ou orgulho. Miguel está dizendo: desperta. Tu és guerreiro também. Você foi chamado para lutar, lutar pela sua fé, pela sua família, pela sua alma. Volta, antes que seja tarde. Algumas portas estão se fechando. Alguns ciclos estão terminando. E se você não voltar agora, pode ser que a próxima oportunidade já seja do outro lado do véu. Miguel aparece como um último sinal de misericórdia. Não para julgar, mas para dar tempo. Tempo de perdoar. Tempo de abandonar vícios. Tempo de buscar a luz, enquanto ela ainda pode ser encontrada. Abre os olhos espirituais.
Muita gente vai ouvir este vídeo e esquecer amanhã, mas alguns vão sentir algo mais profundo, como se o coração tivesse sido tocado por uma espada invisível. Se esse é o seu caso, Miguel está falando com você. Ele quer que você pare de fugir. Ele quer que você lembre quem você era antes de se perder. Ele quer que você lute com fé, oração e coragem. Não tenha medo. Eu estou com você. A presença de Miguel não elimina o medo humano, mas nos lembra que nunca estamos lutando sozinhos. Se você ouviu até aqui, é porque alguém lá em cima te considera importante o suficiente para enviar um dos seus príncipes ao seu lado. Então agora, antes de sair deste vídeo, feche os olhos por 5 segundos. Respire fundo. E diga em silêncio: Miguel, me ajuda a lembrar quem eu sou. Se isso tocou você, não ignore. Deixe um comentário com a palavra Miguel, se você sentiu que ele falou com você hoje. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de proteção espiritual agora. Você pode ser a espada que Miguel está usando para despertar outra alma.